Desculpa, gente, eu perdi a imagem aqui, mas estou recomeçando do ponto onde a gente parou, que é pensando então na possibilidade de buscar um encontro entre duas pessoas humanas que de alguma outra maneira já estão no encontro, nessa vida compartilhada, mas um encontro que possa de fato se realizar no que a gente pode chamar, assim, alguns autores vão chamar depois de pessoa a pessoa. Um encontro que frutifique numa comunicação de fato estabelecida, né, numa ponte criada, numa relação criada entre um e outro, e que essa relação possa ser de ajuda no sentido de provocar em ambas as partes, num certo sentido, o conhecimento do outro e o conhecimento de si mesmo. Na relação terapêutica, claro que o foco principal está ali no conhecimento do cliente. Então, é uma estrutura, né, uma ponte que vai se estabelecer com vistas a um olhar maior, um foco. O objetivo principal da terapia diz respeito ao cliente. É por ele que isso, né, que toda a relação vai se dar, é junto com ele, é em vista do bem-estar dele, de uma ajuda que se faça por ele. Porém, nessa relação, então, que se dá no mesmo plano, mas que tem como objetivo o foco, né, assim, uma ênfase em um desses lados. Não há nenhuma possibilidade aqui no nosso campo de pensar num posicionamento hierárquico. Né? O Binswanger vai chamar a atenção para isso. O terapeuta e o cliente estão colocados no mesmo plano da existência, ainda que o terapeuta apareça como um guia, aquele que vai conduzir o processo, mas é um conduzir. Não, a gente não pode ter a imagem de um condutor que vai à frente, mas um condutor que caminha junto, né? Um condutor que acompanha e que acompanhando vai poder perceber ali quais são os pontos de bloqueio, de interrupções no processo vital da pessoa, os pontos de sofrimento, para, percebendo, conseguir apontar e apontando conseguir, né, levar aos momentos, as possibilidades de abertura e de retomada de fluxos, enfim, acho que mais ou menos disso que se trata uma terapia, né, a possibilidade de caminhar mais fluentemente na vida e na relação consigo mesmo. Mas isso a gente deixa aqui um pouquinho ainda, né, não muito explicitado, para se pensar mais para frente. Por enquanto, vamos tentar captar mesmo, então, o que essa tal atitude fenomenológica tem a ajudar nesse processo. Aí o Adriano vai citar também o Rogers e o Buber. Buber é um filósofo importante nessa vertente. O Buber vai falar muito do que ele chama de relação eu-tu. A relação eu-tu seria a relação em que eu me coloco diante da outra pessoa como um eu igual a mim, ou seja, um tu, né? Um eu que não sou eu, é o outro, é um tu e não é um objeto. É nessa relação que eu consigo ver o outro, então, como um sujeito e não como um objeto do meu conhecimento. A relação do eu com o objeto, simplesmente, é chamada pelo Buber da relação eu-isso. Então, transformar a pessoa humana, fazer com que ela deixe de ser um isso e passe a ser um tu, é isso que diria, então, da construção dessa relação pessoa a pessoa, que é a que a gente busca, né, buscaria aí dentro de uma terapia fundamentada na fenomenologia. O Rogers e o Buber, não, falando melhor, o Rogers, ele, né, que a gente já viu um pouquinho lá no início do curso sobre o humanismo, é um nome muito importante nos inícios ali da psicologia humanista nos Estados Unidos. Eu acho que o Rogers é quem dá todo o principal embasamento para a construção desse campo psicoterápico mesmo dentro da psicologia, que seria o campo, né, das psicologias humanistas e existenciais. E o Rogers, a uma certa fase da vida dele, ele estabeleceu um diálogo com várias pessoas que estavam ali produzindo conhecimento no seu campo, no seu tempo, e esses diálogos foram publicados, e um deles aconteceu exatamente com o Buber. O Buber também vai chamar a atenção para isso que a gente já falou aqui, que é o cuidado que se precisa ter ao transportar conceitos filosóficos para o campo da psicologia. Então, o Buber sempre enfatizou, né, na sua teorização sobre a relação pessoa a pessoa, que nós, né, como seres humanos, temos essa tarefa, né, essa missão mesmo
vital de construir essas tais relações pessoa a pessoa, as relações eu-tu. E ele vai dizer, e o Rogers conversando com ele, propondo que a relação terapêutica seria então uma relação desse tipo. Ele concorda em termos, né? Fala assim, sim, é uma relação onde você está buscando de fato ver o outro como um tu. Mas ele vai chamar a atenção para o fato de que nesta relação terapêutica, ela não é exatamente o que ele gostaria de dizer com a relação eu-tu, exatamente porque o foco dela pende para um lado só. É uma relação em que os papéis já estão estabelecidos a priori. É alguém que pode ajudar diante de alguém que vem pedindo ajuda. Na relação eu-tu, que possa ocorrer na vida comum, esses dois polos são alternáveis e não estão estabelecidos a priori. A gente não sabe quem é que, entre duas pessoas, às vezes é uma que está sendo ajudada, em outros momentos, né, isso se inverte e tal. Na relação terapêutica, não, os papéis estão definidos e devem assim se manter, né? Mas, mesmo assim, o Buber concorda com o Rogers que a sua ideia da relação eu-tu ou pessoa a pessoa está ali sendo de fato bem compreendida dentro das conceitualizações que o Rogers vem desenvolvendo sobre a psicologia humanista, ou a sua, né, como ele gosta de dizer, a abordagem centrada na pessoa. A palavra pessoa vai aparecer muito para a gente aqui. E aí, o Adriano Furtado, feito esse preâmbulo, ele vai dizer assim, que a fenomenologia e as filosofias da existência, que são ali filosofias que vão caminhar junto ou a partir da fenomenologia, elas vão deixar um legado à psicoterapia. Então, aí só deixando claro, elas deixam um legado, mas elas não são diretamente o seu arcabouço teórico. Porque o arcabouço teórico direto de uma psicoterapia não pode ser uma filosofia. Ele tem que ser uma teoria já feita dentro do campo da psicologia. Por isso que os psicólogos também vão teorizar a partir quase como desse alicerce, ou desse fundamento, dessa tomada de posição, de atitude que viria da fenomenologia, vão precisar construir as suas próprias reflexões, que aí sim vão fundamentar diretamente a clínica, né, a prática psicoterápica. Feito esse preâmbulo, deixando claro esses limites, essas questões delicadas da relação filosofia e psicologia, o Adriano entra então numa descrição do que seria esse legado. O primeiro ponto que ele chama a atenção é a questão da subjetividade. Pensando em subjetividade, imediatamente, dentro dessa perspectiva, a partir da fenomenologia, a gente vai pensar imediatamente em intersubjetividade. Disso a gente já tratou em sala de aula, né? Lembra? Pensar no sujeito é imediatamente pensar no sujeito em relação ao mundo e, portanto, em relação ao outro sujeito. Subjetividade é intersubjetividade desde sempre. E isso é um fundamento interessante para a clínica, porque ali, se o processo terapêutico está em busca da subjetividade daquele outro, isso vai acontecer no meio mesmo, no cerne dessa relação intersubjetiva que se vai estabelecer entre o terapeuta e o seu cliente. A ideia da proposição de uma atitude, de uma postura. Essa postura deve ser aquela de uma observação participante, mas não interferente. Então, é uma observação que não se quer objetiva naquele sentido lá que a gente via da crítica do Husserl ao positivismo. Então, a minha atitude não pode ser aquela que olha para esse outro à minha frente como um objeto, como se fosse simplesmente, né, uma coisa fechada e acabada do mundo que eu possa conhecer. Até porque a gente já entendeu lá que a atitude fenomenológica não vai ver nenhum objeto do mundo como essa tal coisa, né, que estaria separada de mim. Mas se diante de mim está uma pessoa humana, a coisa é ainda mais complexa, porque ele é um sujeito como eu, ele é um portador de consciência como eu, e entre nós dois, então, a gente tem imediatamente esse campo do intersubjetivo. Porém, se então eu não posso observá-lo objetivamente, eu vou observá-lo a partir da minha subjetividade, e essa imediatamente, então, já que o nosso campo é intersubjetivo, alguma participação ela já se faz. É impossível, né, negar, esconder que
que eu participo já do campo subjetivo dessa pessoa que está aqui falando comigo, e eu devo então participar da construção dessa criação de si, ou descoberta de si, que essa pessoa vai empreender, mas ela não é interferente no sentido de que ela não vai dar as diretrizes, as direções. Por isso a ideia lá do Roger sempre de uma abordagem não diretiva. O espaço que eu vou proporcionar é um espaço de liberdade, um espaço onde a pessoa que vai criar os seus rumos e vai escolher o caminho a seguir a cada momento. Então essa é a ideia aí do não interferente, que vai ser mais ou menos seguida pelos psicólogos nas suas práticas concretas. A gente vai ter dentro do nosso campo todo proposições que às vezes vão acabar se construindo como mais diretivas, como a gente viu um pouquinho sobre a Gestalt terapia, mais para frente a gente, no seguir aí do entendimento dessa abordagem nas outras disciplinas, a gente vai entender isso um pouco melhor. A percepção da psicoterapia como uma situação. O que se tem ali é uma situação psicoterapêutica, ou seja, é um campo de vivência, um campo vivencial, um campo fenomenológico. O campo fenomenológico como aquele campo onde se dá, então, essa relação entre consciência e mundo, ou entre eu e o outro eu. A gente tem uma configuração que não pode ser entendida como algo possível de ser partido em pedaços ou em partes, é toda uma unidade que configura um campo único. Então, a psicoterapia seria então essa situação, esse campo de vivência, formado pela unidade dessas duas pessoas, uma diante da outra. A gente deve chamar a atenção também para a ideia da escuta ativa. Isso é um outro modo de falar, isso a gente já vem dizendo aqui, né? Da atitude mesmo de se colocar ali à espera. E aqui, nesse item, isso fica mais enfatizado, que é pensar que o terapeuta, então, é aquele que tem a escuta ativa, um ouvido ativo, à espera do emergir do outro como fenômeno. Sabe, de que o outro realmente possa aparecer na sua integralidade, né? O que isso quer dizer? Veja, se eu preciso me colocar à espera, uma escuta que saiba perceber o emergir do outro como um fenômeno, quer dizer que ele não está colocado já necessariamente e imediatamente como um fenômeno à minha frente. Porque a pessoa que chega para mim, ela pode vir cheia já de uma atitude pronta, de modos já defensivos de se colocar. Então, vamos lembrar um pouquinho daquela ideia da redução, né? De que alguém, para perceber o mundo, precisaria de se esvaziar daquilo que ele já aporta, mas aquela pessoa que vem falar de si mesma, ela também está ali carregada de coisas que ela já pensa ou que ela já se acostumou a pensar sobre si mesma. É o que o Rogers depois vai chamar de constructos. Cada pessoa já tem uma série de constructos sobre si mesmo, né, de ideias pré-concebidas sobre como se entender. E isso precisará ser refeito, né? Hoje a gente usaria a expressão desconstruído para que se possa construir outra coisa no lugar. Então, o terapeuta, o psicólogo ali diante daquela pessoa deve ter uma escuta capaz de perceber quando é que de repente emerge algo não contaminado por todos esses construtos, pelas ideias já pré-armadas, pré-concebidas sobre si mesmo. Porque é isso que vai ser a pessoa surgindo ali como um fenômeno. Com um pouco de medo dessa expressão, mas é como se a gente pudesse dizer que ela, os momentos em que ela surge com aquilo que ela é, né? Com o que ela é verdadeiramente, que ela é na sua intimidade. E isso serão nuances, rastros, pequenos sinais que aparecem, que vão indicando o que é que aquela pessoa diz de si mesma e que realmente está tocando em pontos fundamentais do que ela é, né, na sua verdade. Quando eu diz cuidado com essas palavras, que é para a gente não ficar muito apegado a isso também, né? Assim, de repente você encontra o que você realmente é. Isso é delicado, isso tem que ser escutado com certa nuance, não é tão simples de dizer e nem tão simples de afirmar que cada pessoa tem ali uma pedra íntima que diz do que ela é. Mas esse emergir do fenômeno, o emergir de uma fala
espontânea, que venha normalmente carregada de uma tonalidade afetiva, surpreendente, né, ou que surpreende. Isso vai dizer para nós, são sinais que mostram ali uma vida pulsante, né, uma vida não já enquadrada daquela pessoa. Isso seria esse emergir do fenômeno. Ou seja, o terapeuta deve estar ali diante daquela pessoa sem um arcabouço teórico explicativo anterior. Tá? Aqui a gente tem também uma grande diferença, isso, por exemplo, pode ser de fato o diferenciador entre essas abordagens e a psicanálise, que é realmente um abrir mão de um arcabouço teórico que se pretenda completo, que se pretenda capaz de alicerçar de forma muito segura uma clínica, porque o ponto de partida aqui nosso é a liberdade, é um ser humano em transformação, entendido como um ser em transformação, ou seja, em processo de criação de si constante. Por isso, desiste-se, ou nem se pretende fazer uma construção teórica que tenha a pretensão de dizer totalmente do ser humano. O campo desse encontro, né, aquilo que realmente vai configurar esse universo vivencial da psicoterapia, é o cliente. O terreno onde se pretende trabalhar, quer dizer, o terapeuta teria a pretensão de alguma maneira entrar no mundo do cliente. Daí tem uma expressão do Adriano muito, muito forte, eu acho, muito boa, para a gente entender isso melhor. Ele vai dizer alguma coisa mais ou menos assim: a terapia se passa nele, com ele e através dele. A gente poderia acrescentar e por ele, né? O objetivo daquilo é aquela outra pessoa que deve encontrar o seu campo de abertura, um campo de liberdade onde se pensar, se perceber e se construir. Por fim, a gente pensar, isso também acabei de falar um pouquinho, mas é entender aquele conceito lá de redução fenomenológica, como a gente pode dizer que na clínica, um análogo da redução seria exatamente essa abertura ao outro, o esvaziamento do terapeuta para que o cliente tenha ali no espaço, né, do contexto da situação terapêutica, o espaço para que a sua subjetividade se manifeste, para que aquela tal, né, o aparecimento do cliente como fenômeno tenha lugar, encontre um espaço possível para isso. Isso implica, então, numa postura do terapeuta de abertura, disponibilidade e responsabilidade, sabendo que ele está criando esse espaço e diante daquilo que emergir, ele é responsável. Nós somos responsáveis pelo que nós propiciamos que apareça, né? Nós, que eu digo, nós, os terapeutas. Se eu crio um ambiente tal que visa, que está dizendo ao outro que ele pode aparecer inteiramente na sua liberdade, você cria um espaço para isso, cria disponibilidade para isso, obviamente aquilo que surgir ali não pode ser tratado por mim com indiferença, como se não dissesse respeito a mim também, porque eu estou ali junto com esse emergir e sou responsável por isso. A responsabilidade aqui pode ser entendida em várias dimensões, né? Isso passa pelo campo estrito da ética profissional, por exemplo, mas do afeto em relação àquela pessoa, do cuidado com o sofrimento do outro, muita coisa que a gente pode pensar aí a partir dessa noção de responsabilidade pelo que nós mesmos fazemos emergir na clínica, né? Tem uma ideia que a gente já tinha visto antes lá, né, pensando na fenomenologia, que cada vez que eu olho para um fenômeno, eu vou ver um pedaço, um fragmento, uma visada. São as partes, né? A gente poderia pensar em partes. E vamos lembrar então daquela ideia que já vem lá do Russell, de que ao ter uma visada do objeto, ao ter um prisma de entrada nele, eu estou vendo por uma perspectiva, mas o que eu vejo é a totalidade. Isso tem a ver também, lembra da ideia da psicologia da Gestalt, que a percepção humana, ao ver um objeto, vê a sua totalidade. E aí o Adriano vai dizer assim,
pensar em partes. As partes são objeto da ciência. A fenomenologia está interessada pelo ser total que a gente apreende por meio das partes. A gente pode pensar nisso, é uma presentificação do todo através de variadas e múltiplas visadas. Então, de cada vez eu tenho um ponto de vista, mas de cada vez eu vejo o todo através de um ponto de vista. Ou seja, faz parte ali do processo terapêutico ou do processo de um diagnóstico, por exemplo, também, um diagnóstico psicológico. Eu vou ter vários pontos de vista a cada vez que eu escutar essa pessoa, a cada momento mesmo de cada sessão, ela está me oferecendo novos pontos de visada, novas perspectivas sobre si mesmo. E tudo isso vai se juntando na formação de uma totalidade que pode ser compreendida como cada vez mais próxima da verdade que essa pessoa carrega. Nesse processo, o terapeuta vai fazendo com que um movimento entre a possibilidade de descrever aquilo que está escutando, né, ou de estimular a descrição de si por parte do cliente, mas também propiciando a interrogação, seja um interrogar que o próprio terapeuta faz, para que a fala do cliente se coloque, né, mais presente, mais fluente, mas também para que o próprio cliente consiga se interrogar sobre si mesmo. Né? Fazer a pergunta sobre si mesmo é o processo que abre mesmo, né, assim, a gente pode dizer o que é o movimento próprio de uma psicoterapia. Alguém que chega à psicoterapia sem se perguntar sobre si, apenas no nível, por exemplo, da descrição ou da queixa em relação ao outro, ainda não entrou no que seria mesmo o cerne desse processo, que é o se perguntar sobre si. E essa interrogação, então, ela vem do terapeuta e ela se faz, né, como algo aberto, colocado e estimulado para o cliente. Desse modo, então, a gente vai entender o terapeuta é um facilitador da emergência do ser do cliente. Essa frase aqui retirei do livro mesmo, né, a frase do Adriano Furtado. Então, esse encontro que se dá aqui no presente, desse momento aqui e agora, vai se tornando um estimulador, um facilitador desse processo buscado, que é o emergir da pessoa como fenômeno, que aqui ele está dizendo do ser do cliente. Lembra da ideia das essências? Se o que a gente busca na fenomenologia é uma compreensão da essência das coisas, aqui, diante da pessoa humana, a gente quer buscar a essência dessa pessoa, a essência dela é o ser dela. Então, nessa frase, o facilitador da emergência do ser do seu cliente, o ser é exato isso que poderia ser dito como o seu essencial, aquilo que é essencialmente a pessoa. Isso pode ter o nome de verdade também, aquilo que diz da verdade daquela pessoa. Então, esse outro é um sujeito, é uma pessoa. E aí, o Adriano vai voltar para aquela metáfora já lá colocada pela epígrafe da Clarice Lispector, que é a percepção da terapia como um processo de pescar significado. E aí ele cita, né, de novo, a própria escritora, a Clarice Lispector, dizendo que o terapeuta deve usar a palavra como isca. A palavra é a isca que vai pescar o significado que se coloca, então, além da palavra. O discurso, então, está colocado para nós como aquilo que dá acesso a algo que está atrás dele. Então, aqui é uma pressuposição de algo que se põe, que está lá já num atraso do pensamento. Tá? Com isso, ao fazer uma relação que consegue pescar o que está além da palavra, vai se dar o que o Adriano Furtado vai chamar de uma transição do discurso vazio para o discurso transformador. O discurso transformador é o discurso que se passa em meio ao significado e não somente em meio à palavra. Veja, aqui a gente tem uma tomada de posição importante também, que é dizer que a gente não deve se perder na rede de significantes, para usar essa expressão, né? Não sei se já leram alguma coisa da psicanálise lacaniana, que vai falar muito de significante e significado. Aqui a posição fenomenológica seria de pressupor que o significante, ou seja, a palavra, a letra mesmo do discurso, contém o significado que se coloca por trás ou além. E é aquilo que a palavra nos permite buscar e pescar
pegando a metáfora aí da escritora. Aí nesse ponto, o Adriano recoloca aquela ideia de que a compreensão é alguma coisa diferente de explicação, e aqui, alargando um pouco a ideia de explicação, ele vai dizer a compreensão é diferente de interpretação. E aí ele vai fazer um quadro, vocês têm esse quadro colocado, eu não estou aqui agora exatamente com a página do livro, mas é facinho de vocês verem lá do que eu estou falando. É um quadro onde ele vai partir da fala e abrir assim, 2 ramos, né? Do que seria o caminho da fala e o ponto em que se chega na escuta dessa fala a partir de uma ideia de interpretar ou de uma ideia de compreender. Ele vai dizer o caminho da interpretação parte da fala. Na fala, ele vê o signo. Pensando em signo, ele vai dizer, então o que é dito é diferente do que é expresso. Ao dizer alguma coisa, a pessoa está expressando uma outra. Interpretar, então, seria descobrir o expresso. Um expresso que estaria ainda aí no âmbito da linguagem. E aqui está implicada a ideia de que não há coincidência entre o dito e o expresso. A pessoa diria uma coisa querendo dizer uma outra. E interpretar é descobrir o que é essa outra coisa que a pessoa quer dizer ao dizer o que disse. Tá? E a gente vai ter uma diferençazinha, uma nuance muito pequena aqui. O caminho da compreensão parte da fala também, mas a fala não é percebida como signo, ela é percebida como um fenômeno. Sendo um fenômeno, não há aqui a diferença entre o dito e o expresso. O dito e o expresso são a mesma coisa. A pessoa disse o que disse, querendo dizer mesmo o que disse. Certo? Não são 2 discursos. Um é embutido e o outro explícito. E eu preciso descobrir o discurso embutido dentro do discurso dito. Não. O discurso é um só. Quando a gente diz da pesca do significado, é pensar assim que no fundamento, né? Imerso, a metáfora da pescaria coloca a gente nessa ideia de profundidade. Através disso que foi dito, eu posso fazer surgir uma significação que ela não é simplesmente aquilo que estaria oculto pelo discurso. A significação não é a outra face do dito. Não é pensar no dito como contendo um expresso. Não. A significação é o fundamento, é o oceano mesmo de onde surge de repente esse discurso. E é esse discurso, por ele próprio, que expressa aquilo que quer expressar e que contém, então, a isca, né, ou a ponte, a via por onde a gente pode chegar no significado. Então, aqui não se está interpretando, está se compreendendo. O dito e o expresso coincidem. E a compreensão, então, vai fazer falar a palavra, buscar reunir palavra e sentido. Não é palavra e outra palavra, certo? A ideia de interpretação colocaria a gente diante de 2 palavras, aquela que está explícita e a implícita. A compreensão não está falando disso, está falando de reunir palavra e sentido. E o sentido, ele ainda não é palavra. É algo que está ali, então, por trás da palavra ou por trás do pensamento. Às vezes ele surge por uma emoção, por um enrubescimento, sei lá, por uma memória que de repente invade. Então, o dito diz do vivido, e é o vivido que vai surgir aí, trazendo as cores próprias, né, que dizem aí do ser dessa pessoa. Eu sei que isso aqui é muito delicado, queria estar em sala de aula com vocês para a gente falar sobre isso, mas quem sabe, né, a gente consegue fazer uma discussãozinha sobre isso de algum modo aí nas nossas conversas online. Ou seja, escutar, então, é ouvir o que diz a palavra, é fazer a palavra falar. A escuta faz falar a palavra dita. Então, o que ele chamava antes de discurso vazio, o discurso vazio seria esse discurso em que a palavra não está falando. Ela não está realmente repercutindo o sentido e a significação onde ela se assenta. No momento em que ela começa a falar, é como se ela entrasse ali na ressonância daquele mar de significado de onde ela emerge. E isso só vai acontecer na medida em que alguém escuta
Essa é a grande função do terapeuta, ser capaz de ao escutar, fazer falar aquilo que está sendo dito. E essa escuta só pode se dar em meio a essa relação intersubjetiva que se estabelece, né, e que é por onde vai caminhar toda a psicoterapia que tenha origem nessa atitude fundamental fenomenológica. Ele vai também fazer uma relação com a ideia de silêncio, né? Pensar, não, a fala é como que um irromper que quebra o silêncio. Silêncio pode ser o outro nome que a gente poderia dar a esse significado que ainda não se tornou palavra, que ainda não foi escutado. Onde não há escuta, de alguma maneira há silêncio. Porque a fala não escutada, ela se torna ali, né, uma produção infinita de sons e coisas que ainda não trouxeram o significado. Então, esse significado emerge disso que ainda não foi dito, né, que é o silêncio, e de repente, quando algo é dito a partir do significado e é escutado, você tem aí então o que ele está chamando de quebra do silêncio. Uma comunicação se dá, uma comunicação se estabelece entre duas pessoas. Ou seja, o que habita a palavra, o significado, é anterior ao pensamento. O Rogers, então, vai dizer da psicoterapia como uma troca de experiências vivenciais. E aqui, o Adriano Furtado já está dando a dica do que ele vai desenvolver na outra parte do livro, que foi a que a gente leu primeiro sobre o humanismo, que é a aproximação, então, entre os troncos da abordagem chamada, a princípio, de existencial, com a outra chamada humanista. Ele vai dizer o Rogers, ele tem uma atitude, ele desenvolve um modo de fazer psicoterapia que é implicitamente fenomenológico. Ainda que ele não vá nunca teorizar nem dizer que está fazendo fenomenologia, mas parece que é isso que ele fez. E por isso a ideia do Adriano Furtado de entender todo esse campo como um campo único das psicologias humanistas e existenciais. E no finalzinho ele vai dizer a prática clínica uma prática clínica que se queira fenomenológica, ela não é um conjunto de técnicas. Exatamente porque a fenomenologia não pode ser entendida como um instrumento que ofereça uma técnica. Essa atitude fenomenológica, ela funciona mais como um impulso à pesquisa, à pergunta e à abertura à novidade ali daquele outro diante de nós, diante do terapeuta. Acho que é isso que eu queria deixar aqui. Estou aí à disposição para qualquer reflexão sobre esse assunto. Se vocês quiserem colocar perguntas por via do Canvas, eu acho que é interessante mandar para a turma toda, para a gente tentar fazer uma conversa que seja de todos nós. Bom, obrigada. Até mais.